Então, nós estamos fazendo agora o nosso segunda conversa da agência com alguns amigos, empresários, líderes dos seus setores, com os setores diversos também, porque cada um tem suas peculiaridades, tentando entender como é que as empresas estão agindo para manter seus negócios ou hoje, diante de todas as dificuldades dessa crise mundial, e ao mesmo tempo, perguntando aos nossos amigos como eles estão se preparando para o amanhã, né? Porque a hora que o problema, vamos dizer, terminar, a gente vai ter uma série de questões remanescentes para a retomada dos negócios, do trabalho, e quanto antes, quanto melhor a gente estiver preparado com antecedência, mais rápido deve ser esse percurso, né? Nós estamos aqui no canto esquerdo com o Sérgio Bandeira de Mello, nosso amigo, presidente do Sindigás, Sindicato das Empresas Distribuidoras do GLB, que é o nosso famoso gás de botijão. E um produto, vamos dizer, extremamente básico para a sociedade, para a população como um todo, né? Aqui embaixo vocês estão vendo o Christopher Podgorski, amigo nosso também, presidente e CEO da Scania, com quem nós trabalhamos por muitos anos também. É uma empresa magistral, que está basicamente no mundo todo, exceto os Estados Unidos, que ela nunca quis ir para lá. Provavelmente estava prevendo que a pandemia ia ser brava por lá, porque eles sabem quase tudo que acontece. Então, é um prazer muito grande estar com vocês, gozar do privilégio da amizade de vocês. Muito obrigado, viu? Eu começaria pelo Christopher. Christopher, você contando um pouco para a gente como é que uma indústria tão grande e com uma cadeia tão complexa, né? Como é que ela está se organizando nesse momento? E se você quiser emendar com amanhã também, fica à vontade, com a retomada, vamos dizer. Tá bom. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Como comentamos há pouco, momentos de reflexão são raros, porque a gente está sempre comitê de crise, um em cima do outro, em modo contínuo, né? Então, durante os últimos 15 minutos, eu sentei e falei, bom, o que eu posso compartilhar dessa experiência? Em primeiro lugar, então, a Scania tem duas operações principais. Uma é a operação industrial em si, né? E aí já vem a primeira reflexão, porque para produzir caminhões, ônibus e motores industriais, isso você não pode fazer via home office. Tá? Primeira reflexão. Segundo, nós temos a atividade comercial. A Scania, em particular, é aquela que está mais integrada até a ponta, até o cliente, né? Mundialmente, com grande parte do seu canal de distribuição, suas concessionárias são de propriedade da Scania, então a gente tem o contato direto com o cliente final. Então, a pandemia do Covid-19, para mim, eu acho que podemos concordar, gerou uma crise sem precedentes, né? Onde nós estamos praticamente trocando o pneu com o veículo em movimento. Pega todos os stakeholders de uma maneira não planejada, ou seja, desprevenidos, tem que tomar decisões pensando no hoje e no amanhã, né? Então, pensando no curtíssimo prazo, o mindset são dois principais, né? O primeiro é que é a defesa absoluta do nosso caixa, né? Porque uma crise de liquidez nesse período seria talvez fatal, como será fatal para muitas organizações que não se prepararam. E acho que ninguém se preparou efetivamente uma crise dessa dimensão. Afortunadamente, a Scania é uma empresa sólida, com quase 130 anos de existência, e já tem um caixa bem administrado,
mas, evidentemente, se você interrompe suas atividades industriais, você praticamente está interrompendo 100% dos seus ingressos. Então, é natural que a gente tenha que buscar, e buscamos mundialmente, soluções de liquidez. Então, empréstimos vultuosos já foram feitos para que a gente possa fazer essa transição até uma certa normalidade. Uma normalidade que a gente nem sabe como será. Um novo normal, né? Segundo, é interromper toda e qualquer atividade que não seja essencial. Eu vou dar um exemplo. Paralisamos a produção, sim, mas paralisamos ela de uma maneira ordenada, estruturada, para poder fazer a retomada também de uma maneira ordenada e estruturada, né? Um exemplo disso é que, diariamente, em São Bernardo, nós recebemos 4.000 colaboradores, aproximadamente. E hoje nós só temos 250, sendo que 150 são terceiros que estão em atividade de construção civil de um projeto importante que não pode se paralisar. Então, da Scania mesmo só tem 100 pessoas nas atividades críticas de segurança, de manutenção, etc., para que nós não tenhamos nenhuma surpresa quando dá retomada. E quando se fala do pessoal administrativo, esses estão em casa, né? Realmente utilizando o home office na primeira semana, agora eles estão de férias. Mas só para ter uma ideia, a ferramenta que nós utilizamos para conectar todo mundo vem do pacote da Microsoft, o Office 365. Então, usamos Teams, né? Que é uma opção para o Zoom, tá? E nós tínhamos, antes da crise, pouco menos de 400 usuários. Hoje nós temos 1.900 usuários. Um pequeno demonstração do shift, da mudança que nós tivemos nesse período, né? E a curto prazo também, com um plantel, com um grupo de 4.000 colaboradores, as primeiras 2 semanas de paralisação, que foi a partir do dia 23 de março, elas foram férias para todo mundo. E a terceira semana e a quarta semana, porque prevemos voltar no dia 27 de abril, são os acordos de flexibilidade que nós temos com os sindicatos. São dias de parada que serão compensadas futuramente, né? E também estamos estudando, caso a crise se prolonga, naturalmente, discussões com os sindicatos também, do novo marco legal, hoje vigente, até de layoff ou suspensão de contratos, redução de jornadas, redução de vencimentos. Está tudo em andamento enquanto conversamos. E devo ressaltar que bastante bem, assim, com muita maturidade. As partes entendem a gravidade da crise e o objetivo que sempre foi da Scania, dentro dos seus valores e princípios fundamentais, de respeitar os indivíduos e tentar manter o emprego a todo custo. Mas todo mundo tem que entrar nesse jogo para obtermos a melhor solução para as partes. Então, a curto prazo, o grande trabalho que nós estamos fazendo agora é preparando o retorno. Esse retorno não é fácil, porque não depende só da gente. Depende da regulamentação vigente, né? Com isso também a predisposição da volta da nossa força de trabalho de uma maneira que, sem temores, com segurança, né? Sentindo-se amparados. Esse tem sido o principal trabalho. Criamos um booklet que vai ser publicado amanhã e vai ser entregue pessoalmente a cada um dos colaboradores nas suas residências, para ser compartilhado com seus familiares, para demonstrar que quando nós retornarmos no dia 27, regulamentações permitindo, nós tenhamos a certeza que nós estamos tomando todas as salvaguardas, todas as medidas para proteger, né, o colaborador do momento que ele sai da sua residência, vai para a empresa, faz a sua atividade
atividade laboral e retorna para sua residência com toda a segurança, né, e saúde. E para ter uma ideia como isso afeta, nós produzimos, antes da parada, aproximadamente 60 caminhões dia. A nossa capacidade é maior, mas produzimos 60 caminhões dia. No retorno, vamos produzir um pouco menos que isso no início, entre 50 e 60, mas o que fazíamos em um turno, vamos fazer em 2. Ou seja, o custo é maior, por causa da distância de 1,5 metro e todas as interrupções para a higienização que nós vamos ter que fazer. Os turnos não serão sequenciados, interrompidos para a higienização das ferramentas de trabalho e tudo mais. É um booklet bastante completo que visa realmente salvaguardar o nosso colaborador, a certeza de que ele sai de casa e volta para casa com todas as medidas possíveis para que ele não contraia o vírus, né? Isso é o de momento. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando. Para o futuro, aí nós estamos trabalhando com 3 cenários, já que o futuro é muito incerto, muito volátil. Nós não ninguém sabe qual será o comportamento da evolução da pandemia, e muito menos o que isso vai provocar a nível de mercado, depende de outros as ações de outros stakeholders, né? O principal deles sendo o governo federal, estadual e municipal, para que a gente tenha soluções onde a gente contemple um balanço entre vidas e a vida da economia, né, que haverá um dia após o coronavírus. Tem que haver um futuro. Então, trabalhamos com 3 cenários, que é traduzindo direto do inglês, sunny, cloudy and stormy, é ensolarado, nublado e com trovoadas, né? E, para isso, todo o nosso plano de investimentos está sendo revisado, o que nós chamamos de CAPEX, despesas de capital, o que não foi essencial, o que já não houver comprometimento de outros projetos, reduzindo drasticamente o nível de ambição, né? Porque todo mundo quer fazer o melhor, todo mundo quer ganhar em produtividade, cada um dos investimentos já estavam aprovados, tinham um business case, mas agora a gente tem que pensar em defender o caixa, pelo menos a gente ter uma visão mais clara. Então, a gente divide o plano de investimento anual em 3 tranches, né, que a gente chama de part list, 1, 2 e 3. O próximo que a gente estava analisando era o 2, praticamente zerado. Está tudo jogado para frente para o final do ano, quando a gente tiver uma visão mais clara. E estamos falando de quantias bem significativas. E, naturalmente, nesses 3 cenários, as medidas de curto prazo negociadas com o sindicato e tudo permitem que a gente não faça dispensa de nenhum colaborador, com uma particularidade. A Scania está diferente das outras montadoras que hoje estão paradas, mas tem um estoque enorme de veículos. A Scania não produz nada para estoque. Então, quando nós terminamos o mês de março, nós tínhamos 7 veículos em estoque. Mas eu tenho uma carteira de alguns milhares de veículos, carteira de pedidos, onde eu tenho o compromisso de entregar para os clientes. Naturalmente, com a crise, alguns desses pedidos foram cancelados, mas muito pouco, porque, como eu disse, não produzimos para estoque. O cliente precisa e nós negociamos uma solução para a sua necessidade. E só 10, 12% foi cancelado. O resto eu tenho que entregar, eu tenho que produzir. Por isso, diferentemente dos meus concorrentes e até a indústria de automóveis, eles têm estoque e eles podem ficar parados mais tempo e podem usar o novo marco legal trabalhista vigente durante esse período da crise. Talvez eu venha usar após julho, mas até julho eu tenho que entregar tudo que está em carteira, honrando o compromisso que eu tenho com o nosso cliente. Então, é muito mais um olho na visão do hoje, a preservação dos empregos, né, do trabalho e a preparação para uma volta
as atividades industriais de uma maneira sadia e segura. E, no médio e longo prazo, é a revisão do plano de investimentos e, naturalmente, se os volumes continuarem baixos, se a crise for prolongada, a nossa estrutura organizacional terá que ser revista também. Sempre coligado com níveis de ambição. E a Scania normalmente é uma empresa com muita ambição de futuro, com investimentos importantes em pesquisa e desenvolvimento, boa parte deles delegados para a nossa unidade aqui no Brasil. São 4.000 engenheiros na Suécia, mas há 300 aqui com projetos de desenvolvimento delegados, né? E tudo isso terá que ser revisto se a gente entender que a recuperação de mercados não seja em V, como se otimisticamente se espera, né? Que é um ano de 2020 com quarter 2 morto, mas com uma recuperação significativa a partir do quarter 3, né? Uhum. E é com essa visão que nós estamos trabalhando e tomando uma série de medidas. Eu paro aqui, se houver perguntas depois eu posso me aprofundar, mas acho que essa é a pincelada geral. Obrigado, Christopher. Muito legal a transparência com que você se coloca, né? Muito bacana o respeito da empresa pelas pessoas, né? Que nem todas empresas são assim, principalmente algumas de grandes grupos financeiros têm operado de uma maneira muito diversa com relação aos colaboradores, né? Muito legal de ver e obrigado pela tua transparência. E é lamentável, né, que a gente vinha numa recuperação lenta de anos, né, Christopher, para voltar a volumes de vendas recordes que já tivemos no Brasil, né? E hoje você tem também dificuldades para exportação, né? Porque o mundo todo está tendo problemas também lá do outro lado, né? Europa em especial e Ásia também, né? Obrigado. Ô, Sérgio, conta um pouco para nós aí como é que está essa história. A gente sabe que teve uma super demanda, né? Do GLP, do botijão doméstico, sempre gera, eu acho que algum pânico, né? Nas pessoas de que isso não vai ter mais ou aquilo vai acabar. E é um produto tão básico para a sociedade brasileira, né? Como é que está isso nesse momento? Como é que os distribuidores estão se preparando? Obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que a gente tem um caso no GLP muito especial, né? Eu digo que quando eu estou em qualquer fórum discutindo a situação que a gente vive hoje, eu sempre digo que eu tenho aspas, bom problema. O problema tem várias complexidades, eu vou explicar algumas delas, mas quando a gente começa a dizer que o meu maior problema é uma explosão de demanda no meio dessa confusão, é algo incrível. Eu diria que a pior parte que nós temos hoje, nesse instante, foi o freio absoluto que houve em tudo que seja investimento, ou seja, como o Christopher disse, as empresas, a primeira coisa é zelar pela questão do caixa, ou seja, você não pode absolutamente negligenciar isso. Você tem uma carteira de clientes e a carteira de clientes mesmo do GLP, do gás de cozinha, do gás de botijão, você tem uma carteira de clientes enorme no setor industrial, no setor comercial, que simplesmente paralisou, e você tem que ver como é que ficou essa liquidez dos seus clientes e como é que você vai tratar toda essa situação. Ainda é uma coisa que está ongoing, né? Uma coisa que está em análise dentro das empresas, quais são os impactos com relação a tudo isso. Então, a gente teve uma freada muito grande de investimento. Por outro lado, a surpresa que nós tivemos foi um aumento de demanda absolutamente extraordinário, que eu não gosto nem de chamar de aumento de demanda, porque eu ainda não posso dizer claramente, a gente não tem um número ainda para te dizer assim, quanto que aumentou o consumo doméstico de GLP. É algo que a gente está apurando, a gente tem cálculos preliminares, eu vou comentar, mas no primeiro momento o que houve, na verdade, foi um aumento de compras do produto. O GLP tem uma característica de ser uma energia estocável. As pessoas saíram de casa com seus botijões de 13 quilos reserva e simplesmente foram aos revendedores e compraram
esse gás. Então, eu chamo de uma antecipação de compra. Essa antecipação de compra, em 15 dias do mês de março, refletiu um aumento de 25% em relação à demanda prevista para março. Ou seja, nós tivemos um colapso nos estoques nos postos revendedores. Em nenhum momento parou o fluxo de suprimento, mas, de qualquer forma, gerou-se uma sensação de escassez, porque o cliente ligava para o posto revendedor atrás do seu botijão de gás e simplesmente não encontrava. Então, o revendedor dizia: terei amanhã às 7 da manhã, terei amanhã a partir das 4 da tarde. E isso gerou uma ansiedade muito grande, porque as pessoas se comportaram um pouco como uma situação de guerra, né? Ou seja, tivemos que nos confinar e, ao momento que nós fomos nos confinar, nós compramos aqueles produtos que nós tememos viver na escassez. E o GLP, surpreendentemente, foi um desses produtos. O que aconteceu conosco, na verdade, nós tínhamos projetado um cenário completamente diferente. Nós tínhamos, sim, projetado um aumento de venda na demanda residencial, pelas pessoas estarem em casa e aí teriam que passar a fazer seus almoços em família, além dos jantares. Isso poderia gerar alguma coisa de 6%, 8%, 10%, até na experiência internacional de outras empresas de GLP que já viveram isso na China, na Itália. Então, nós tínhamos assim, esse comportamento, uma contrapartida de uma queda importante no setor comercial e industrial, que poderia gerar um empate na questão da demanda geral ou um pequeno aumento totalmente compensável. Nós tivemos esse comportamento no primeiro momento e tínhamos nos preparado, na verdade, para ter contingenciamentos de downtime das plantas de engarrafamento e também dos motoristas para transporte. Nós temíamos muito que as pessoas mais expostas, que estão trabalhando por ser um setor essencial, elas acabassem sendo acometidas pela Covid-19. E isso teria minimamente um afastamento de funcionários por algum tempo. Então, o nosso receio era que uma planta de engarrafamento de uma empresa X qualquer ficasse isolada por questões sanitárias. E então estudamos, junto com a Agência Nacional do Petróleo, com o próprio CAD, planos de contingenciamento e de auxílio mútuo entre as empresas para que a gente pudesse manter o trabalho de suprimento. Mas, no final das contas, até o presente momento, o que nos faltou mesmo foi molécula, nos faltou produto. E nos faltou por duas questões, né? Um aumento repentino dessa demanda, aspas, demanda gerada pela compra antecipada de produto, pelo estoque que a população fez. E outra questão que aconteceu, o mundo é todo balanceado, né? A gente não pode imaginar que nós somos um elemento separado no universo. As refinarias no Brasil, como também no resto do mundo, elas tiveram uma baixa de carga muito importante. No caso especificamente da gasolina, para você ter uma ideia, a demanda caiu 60% no Brasil. E no caso do diesel, a demanda caiu na ordem de 30%. Como o GLP é subproduto do refino do petróleo, as refinarias diminuíram agora, imediatamente, uma carga de 40% na produção de GLP no Brasil. Então, nós vivemos, por um lado, uma explosão de demanda e, por outro lado, uma retração de oferta. Com isso, aconteceu o quê? A Petrobras ela é supridora única no Brasil hoje, não por lei, mas sim porque ela manteve preços artificializados e acabou reservando o mercado somente para ela. A Petrobras ela acabou importando uma quantidade gigantesca de GLP. Para vocês terem uma ideia, ela está importando mais da metade do GLP consumido no Brasil. Normalmente, isso é na ordem de 25% do GLP no Brasil é importado. Ela está trazendo mais de 50% no mês de abril, o que gera para nós um desafio gigantesco, porque é um produto que eu recebia, que as distribuidoras recebiam em 8, 10 refinarias diferentes, agora recebem em um único local. Então, a gente recebe produto, basicamente chega pelo Porto de Santos, sobe para Capuava, Mauá, e de Mauá os caminhões têm que sair por rotas rodoviárias, abastecendo os déficits de produção de Canoas, no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Araucária, em Minas Gerais, etc., criando rotas novas de transporte
que até o presente momento a gente tem conseguido dar conta, mas não é algo que seja fácil de você dar conta, porque precisa que a Petrobras nos entregue um pouco mais de produto via marítimo, porque não existem carretas suficientes, não existem tanques de GLP suficientes para você criar toda uma rede logística nova. Então, nosso desafio assim é um desafio bom, né? É um desafio bom, ou seja, as companhias elas aumentaram as suas vendas importantemente, os revendedores, que são as lojas que vendem gás, estão absolutamente frustrados com tudo, porque eles estão passando a ficar 3, 4, 5 dias parados na porta das distribuidoras, esperando pelo produto ficar disponível, o que gera uma frustração e um custo adicional muito grande. Mas estamos lidando com isso. Tivemos, inclusive, com o auxílio de vocês, na Rhino, que criar uma campanha no meio disso tudo, uma campanha de rádio e de internet, chamando a atenção para as pessoas para uma compra consciente e solidária e pedindo que as pessoas adiem sua compra na certeza de que não haverá interrupção de suprimento. E tivemos algum sucesso, ou seja, as coisas se acalmaram um pouco mais, o produto está chegando e estamos tendo uma transpiração muito grande para fazer essa distribuição logística dentro do Brasil de uma forma para a qual não estávamos preparados. Mas estamos conseguindo, até o presente momento, fazer isso. Você ia falar alguma coisa, Rino? Não, eu queria cumprimentar o Tony Sando, que se juntou a nós. Certamente ele estava com algum problema. Eu sempre brinco, Sérgio, que da mesma forma que a gente tem um sistema financeiro super avançado, né, em comparação com outros países, como os Estados Unidos, onde as coisas funcionam muito bem, na área de distribuição do nosso famoso botijão também é assim, né? A pessoa pega o telefone, esteja onde estiver, em 15 minutos o botijão está na casa dela. Eu acho isso uma logística fantástica, né? É uma alucinação. Na verdade, às vezes, quando estou com o governo federal conversando, principalmente com o governo federal, conversando, eles falam assim, não, tem que modernizar e criar algum sistema parecido com o iFood, alguma coisa assim. Eu falo assim, nós já somos o iFood, né? Na verdade, são 34 milhões de botijões entregues mensalmente, porta a porta, e, como você disse, numa logística que, em média, demora 15 a 17 minutos. É uma alucinação como é que isso consegue se dar, né? Graças à capilaridade do produto. Então, assim, nós estamos vivendo um lado da crise que é um lado bom, mas com desafios muito, muito interessantes assim, e preocupantes, porque, na verdade, a gente tem que agora... hoje à tarde, por exemplo, eu tenho um call com especialistas na área de suprimento de GLP nos Estados Unidos, para a gente também verificar como é que está a questão de disponibilidade, do balanço de disponibilidade de GLP no resto do mundo. Porque também, quando eu falo assim, a minha solução, baixei a produção no Brasil e vou importar a molécula de fora, e a molécula de fora ela vai continuar sendo disponível na quantidade que sempre foi e na quantidade que eu preciso? Aparentemente, sim, porque a petroquímica também teve uma diminuição de carga grande, então isso acaba fazendo sobrar um pouco do nosso produto. Mas é algo que tem que entrar no radar, porque, na verdade, a gente tem um mundo que ele vive num certo equilíbrio, ele necessita do equilíbrio. E essa situação que a gente está vivendo hoje, eu sempre, desde garoto, quando eu comecei a entender os mínimos mecanismos do capitalismo, eu sempre dizia, não entendo muito bem o capitalismo, mas a figura mais próxima que eu posso ver é que ele é uma bicicleta muito alta, que a gente pode fazer tudo com ele, dar cavalinho de pau, virar para um lado, virar para o outro, frear rápido, não sei o quê. Mas eu sempre imaginei uma coisa, com o capitalismo você não pode fazer uma coisa, você não pode parar de pedalar, né? E nós estamos vivendo uma experiência exatamente de parar de pedalar, né? Então, assim, eu vejo que em alguns momentos, dentro até o que o Christopher falou, do cenário A, B, C, né? Eu vejo que a gente está num momento agora que a gente começa aquela parada de pedalar da bicicleta, que nós estamos virando o guidão da bicicleta para manter o equilíbrio, já que a gente parou de pedalar. Por quanto tempo esse movimento do guidão a gente vai conseguir fazer com que esses equilíbrios funcionem?
Com relação ao day after, né? Assim, isso é uma preocupação muito grande com a gente. Primeiro, a gente não sabe qual é o day after, a gente não sabe que cenário novo vai surgir. O Christopher citou a expressão que eu mais uso hoje é o novo normal. As pessoas me dizem como é que está o suprimento do GLP. Eu falo assim, dentro do novo normal está bom, né? Não é como era antes, né? Então, quer dizer, esse novo normal que a gente ainda não consegue saber, dependendo da extensão dessa pandemia e o tempo que nós vamos permanecer em isolamento social e quantas vezes nós teremos que retornar ao isolamento social, dependendo de como isso tudo se desenvolva. O que a gente espera e o que a gente vem propondo ao governo para o day after, para o dia depois, para o D+1, de toda essa loucura, é que a gente tenha um plano muito claro no Brasil de investimentos em infraestrutura. Ou seja, na verdade, nós vamos indiscutivelmente, apesar das nossas escassas poupanças públicas, nós vamos ter que usar a poupança pública para recuperar e, em vez da gente criar sistemas sem crítica nenhuma, mas simplesmente sistemas de assistencialismo, que hoje são necessários serem feitos, eu espero, sinceramente, que a gente tenha o que o governo federal consiga, e aí cabe aos setores também se representar, junto ao governo federal, que a gente consiga ter um bom pacote de investimentos para que o governo federal possa, com a poupança pública, tocar esse pacote. No nosso caso, seria melhorar o sistema de terminais para importação de GLP em vários portos, já que a gente vê gargalos visivelmente muito grandes no setor, e a gente trabalhar isso no D+1, começar a fazer esses investimentos públicos e privados com muita injeção de poupança pública para gerar empregos e, ao fim dessa geração de empregos, no retorno da economia, que a gente deixe um legado de investimentos que possam efetivamente melhorar a infraestrutura e as formas de fazer negócio no Brasil. Acho que esse seria o melhor dos mundos para o D+1. Mas antes de chegar no D+1, a gente ainda tem que passar e vivenciar se a gente vai ter um cenário calmo, um cenário mais tortuoso ou realmente uma tempestade perfeita. É o que a gente ainda está tentando assistir e aprendendo a conviver nessa nova realidade. Obrigado, Sérgio. Tony, bem-vindo. Conta um pouquinho para a gente. O Tony Sand é o presidente executivo do Convention and Visitors Bureau de São Paulo e tem uma longa carreira aí de empresário, inclusive na área financeira, né? Um executivo bastante conhecido, e o turismo que vinha crescendo de uma maneira muito positiva, né, Tony? Inclusive o turismo interno nosso aqui, de repente tem essa parada, puxa esse freio de mão aí. Como é que você está vendo o mercado e o segmento, Tony? Bom dia, desculpa eu não entrar antes, a gente estava num conference call com o Rodrigo Maia. Eu faço parte de uma associação de convenções de birôs do Brasil todo, então representando uma entidade nacional também, acabei participando desse call para reforçar os pleitos que a indústria está querendo, está precisando para poder ter reforço. A lei trabalhista que veio para 2 meses, ela já está ultrapassada, né? Cada dia o mercado tem mudado, então os pleitos precisam ser renovados. Quer dizer, a indústria da hotelaria, dos parques temáticos, dos restaurantes, eles acham que apenas estão em trégua, o pior ainda está por vir. E a retomada econômica ela vai demorar muito mais do que está previsto. Existe uma distorção muito grande entre os otimistas, né, que o brasileiro tipicamente e a realidade dos fatos. E quando a gente se depara com os dois lados, a gente fica até um pouco frustrado. Vai ser lento. A indústria ela foi a primeira a ser impactada, a indústria do turismo, e vai ser a última a se recuperar. Mesmo que a pandemia acabe, o comportamento das pessoas de retomarem as suas atividades de lazer ou mesmo de participação em eventos públicos, ela vai ser lenta. Por mais que as pessoas falem que o brasileiro gosta de se socializar, de se encontrar, ela não vai seguir esse ritmo porque não vai ter funcionários habilitados para atender. Os resorts mandaram embora aí 80% de seus funcionários. Quer dizer, o fato da retomada, mesmo que retome, não tem quem atenda.
Então, vai ter um problema de escassez de mão de obra qualificada e, ao mesmo tempo, sem transporte aéreo. As companhias aéreas estão trabalhando com 20% da sua malha aérea, 10% a 20%. A retomada dessas malhas aéreas também vão ser lentas, né? O presidente da Gol deu uma entrevista que ele vai precisar de 3 anos para poder retomar. A hotelaria, ela vislumbra de que a taxa de ocupação que ela tem hoje, que ela tinha o ano passado, ela vai demorar 2 a 3 anos para voltar ao normal. Então, na área de eventos, né, que o Convention Bureau também atua, na verdade, o Convention Bureau é uma associação de empresários do turismo que trabalham para aumentar o fluxo de visitantes de uma cidade. Fazem isso muito através da captação de eventos, ou de apoiar pessoas que querem fazer eventos na cidade. Os eventos estão reprogramados para iniciar em agosto, mas com uma dúvida tremenda do sucesso do evento ou se vai ter patrocinador para o evento. Então, as datas estão bloqueadas, mas não necessariamente vai ser um sucesso de público e nem de bilheteria. Existe um interesse muito grande de que tudo se retome muito rápido, mas o ministro ontem da Saúde, ao falar que a pandemia, o seu pico vai ser maio para junho, e isso já desarticulou totalmente a indústria, de que esperava que toda a retomada já iniciasse em julho. Então, o que a gente acha, no resumo, é que vai ser muito gradativo, a dor vai ser mais forte do que a gente tinha impressão o mês passado, e que esse mês praticamente está perdido. A retomada vai ser muito lenta. É incrível, né, Tony? Porque eu não sei o tamanho da indústria, você pode contar para a gente no Brasil, né, que tamanho tem essa indústria toda, mas vinha sendo elogiável o investimento que o Estado vem fazendo, né, para atrair turismo, sob a coordenação do Visit São Paulo, e elogiável, porque muita gente quer atrair, mas não investe para isso, né? E aqui estava acontecendo o oposto, né? Estava se atraindo em função de um bom investimento muito bem feito, né? Do ponto de vista estadual. Do ponto de vista nacional, o Brasil é pífio. Uma Embratur que carrega há 15 anos 6 milhões de visitantes aqui para o Brasil é coisa assim irrisória comparado ao potencial que o Brasil tem no mundo. A Embratur tinha menos verba publicitária do que nós aqui em São Paulo. A verdade, todo esse movimento é como a Fórmula Indy, né? Teve um acidente na pista, começa tudo de novo, todo mundo nas suas posições, e na largada todo mundo recomeça do zero. E aí a competição inicia-se de novo. O que deve acontecer, não só aqui em São Paulo, como os demais destinos, é a hora que começar a retomar, vai vencer o destino que for mais atraente, que tiver mais apelo emocional de comunicação. A gente acredita que o turismo ele retome na zona primária. Ele começa muito regionalmente, muita viagem de carro, muita viagem de ônibus e pouca viagem de avião. Ninguém vai colocar sua família em risco antes de ter total segurança de que a pandemia foi resolvida. Então, o potencial... São Paulo é muito privilegiado. O potencial de turismo em São Paulo é que qualquer viagem a 150 quilômetros da capital e vice-versa é um potencial de pessoas e de renda que favorece muito o incremento da indústria. Mas é gradual e lento todo esse processo. Entendi. Estamos todos aí enfrentando, né, essas dificuldades todas. Eu agradeço demais, nós estamos no finalzinho do nosso tempo. Agradeço muito o apoio de vocês, a palavra de vocês para nós e para empresários que estão nos assistindo, né? Agradeço também a amizade que coloca vocês próximos de mim, é motivo de orgulho para mim. Viu? E lembre-se que comunicação pode trazer uma série de soluções, né? E lancem mão dela, que ela vai ser muito útil para a economia do país. Muito obrigado a todos, boa estada, bom isolamento e que a gente retome os negócios o quanto antes. Muito obrigado, Christopher, Sérgio e Tony. Obrigado você pelo convite. Obrigado. Obrigado.